Todo mundo riu da piada que fizeram com você. Você até mesmo riu. Mas quando você chegou em casa, você começou a se sentir mal, inferiorizado, zoado, zombado. Um sentimento ruim, sabe? Só que aí você continua a sua vida carregando aquela cena, carregando aquela dor. Mas e se o problema não foi o que disseram pra você? Mas o que aconteceu depois que você começou a acreditar nisso? Porque, cavaleiros e cavaleiras, tem brincadeiras que abrem feridas na gente. E eu quero falar disso, porque tem muitas vezes, quando você tá perto de certas pessoas, perto de um certo grupo, as pessoas simplesmente fazem piadas com você, ou fazem piadas sobre você. Olha o tamanho desse nariz, parece o nariz daquele personagem digital. Nossa, olha isso, como é que você tá com a sua aparência. Você não acha que você tá um pouquinho gordinho não, hein? Você não acha que tá um pouco gordinho ou um pouco gorda não, hein? Você leva tudo pro coração. Meu Deus, para com isso. Tudo que a gente fala, você leva pro coração. Pelo amor de Deus, eu vou ter que desenhar agora pra você? Sério mesmo? Agora eu vou ter que desenhar tudo que eu vou falar? É uma pena que você não tenha capacidade para aguentar isso. Só que a maioria das pessoas, elas não confrontam, não falam nada, ficam quietas e, na verdade, elas dão risada, sabe? Mas não é aquela risada como uma, sabe, uma piada normal, como uma brincadeira. É uma risada forçada. É quando a pessoa ela fica sem jeito, sem, sabe, sem reação. Pegou ela de uma maneira tão desprevenida e ela começou a se sentir mal, mas não queria ofender. Não queria ofender ela, não queria ofender o grupo, não queria participar, ficar fora desse grupo. Então apenas dá risada. Porque a pessoa vai lá, faz uma piada sobre você, né? Vamos lá, piada, né? Faz uma piada com você, todo mundo riu e você sabe, você sente que você tem que rir, né? Senão você tá levando tudo pro coração, né? Nossa, é só uma piada, para de levar isso a sério, entende? Então você começa simplesmente a não falar nada e apenas sorrir e apenas dar risada com todo mundo. Você finge que tá bem, a gente finge que tá bem, mas no final a gente não tá. A piada acaba, o assunto muda, a conversa muda, o grupo vai pra frente, mas você continua pensando naquela cena. Continua lembrando daquela cena, lembrando aquela piada, relembrando, tentando entender por que uma coisa tão simples te incomodou. Porque uma coisa tão simples, tão minúscula, te causou um sentimento de vergonha. Te causou um sentimento desconfortável, sendo que tecnicamente é uma piada. Mas só que é justamente aí que a história começa. Você continua vivendo sua vida como se nada tivesse acontecido, mas só que você começa a relembrar aquela cena. Você começa a relembrar do que a pessoa disse, daquela zoação que te fizeram. Que é zoação em nome de uma coisa chamada piada. Você lembra daquele sentimento de desconforto, sabe? Aquele sentimento de ser menosprezado. E só que as pessoas usam o como escudo, falam que é piada, falam que você, nossa, leva tudo pro coração, que não pode mais brincar com você. Tudo isso só para esconder um bullying, só para esconder uma piada, uma brincadeira, que no final é uma brincadeira de mau gosto. Talvez a piada nem foi pesada, mas isso grudou em você, sabe? Pegou, sabe, nos seus sentimentos. Sabe por quê? Porque muitas vezes certas frases caem em cima de seguranças. Porque muitas vezes algumas frases, algumas piadas abrem algumas portas da insegurança. Abre algumas portas que você mal percebia que você tinha. Ela revela inseguranças que você tem, que talvez você nem sequer percebeu. E quando isso acontece, aquela piada não vira mais uma piada. Na verdade, aquela piada vira uma dúvida. Será que isso que a outra pessoa diz é verdade? Por que eu me sinto assim? Será que eu realmente sou assim? Por que eu tenho que ser assim? Por que eu sou assim? Por que eu tenho essa aparência? Por que eu ajo dessa maneira? Por que eu sempre tô errado? Por que eu sou menor? Por que esse sentimento desconfortável tá vindo? Por que eles me zoaram? Por que eles fizeram isso comigo? E abrem várias portas da insegurança, da baixa autoimagem, baixa autoconfiança. Tudo isso por conta de uma piada, de uma brincadeira, né? Uma brincadeira de mau gosto. Só que a dúvida, ela é muito, muito, muito dolorosa e ela é sabe, como posso dizer? É um inimigo enorme. Sabe por quê? Porque o pior inimigo é aquele que alimenta suas dúvidas. Imagine duas pessoas que passaram e conversaram uma com a outra. E uma falou uma piada. Depois dessa piada, uma pessoa voltou a viver sua vida normalmente, continuou vivendo sua vida normalmente. Mas só que a outra pessoa ainda lembra dessa piada. Depois de 2 anos, ela ainda lembra daquela piada, daquela crítica. Mesmo que depois de vários anos tenha se passado, a pessoa lembra daquela cena e fica revivendo. Você sabe por quê? Muitas vezes o que machuca não é a frase, mas o que a gente faz depois dela. Depois dessa pessoa ter dito isso. Exemplo. Talvez eu realmente seja assim.
Talvez essa pessoa realmente tenha razão. Talvez seja por isso mesmo que as pessoas me tratam dessa maneira. Você tá vendo que é uma história que a gente acaba construindo depois de uma coisa, mesmo ela sendo tão simples? Porque essa coisa tão simples abrem portas que você mal sabe, porque quem tá no quadro não consegue ver a moldura, entende? É como o dinheiro, ele revela o que já é de você. O dinheiro não faz as pessoas serem más, ele apenas revela quem é a pessoa. Só que o problema é que, sem você perceber, aquela brincadeira, piada, depois de alguns anos, não virou mais uma memória, mas virou, na verdade, uma crença. Sabe por que aquilo te machucou tanto? Até hoje você se machuca ao lembrar disso? É simples, é duas coisas, mas é simples. Primeiro, você é humano. A gente é humano, sabe? A gente sente sentimentos, a gente sente raiva, tristeza e tudo mais. E a segunda coisa é que talvez nunca ninguém te disse que você tem um cofre das suas emoções. Quando Deus te criou, Ele criou você junto com o cofre das suas emoções. Só que as pessoas estão pegando e mexendo dentro do seu cofre das suas emoções, estão mexendo nas suas emoções. Segunda coisa, você ainda vive com essas pessoas ou com pessoas similares. E se você não vive com essas pessoas, muitas vezes você revive aquela cena. E que é praticamente a mesma coisa, porque o nosso cérebro não sabe a diferença do passado, presente e futuro. Então quando você imagina aquela cena, é como se você estivesse vivendo aquilo de novo. Como se você estivesse vivendo aquilo e aquilo. Ou seja, muitas vezes a gente não sabe como é que a gente lida com nossos sentimentos, a gente se sente mal e ainda por cima continua junto com essas mesmas pessoas ou relembrando isso. Relembrando aquela cena, é uma ignorância que machuca. Porque no final, é como se fosse um problema que a gente não sabe de onde está surgindo. Só temos dúvidas. A gente só tem dúvidas, mas a gente nunca parou para pensar por que elas são assim. Por que essas dúvidas existem? Por que isso está me fazendo mal? Deixa eu te explicar. Tudo bem sentir mal, mas carregar aquilo como uma verdade de uma pessoa que talvez nem te conheça direito, você não acha que não tem algo de errado? Você não acha que você está dando tanto poder para uma pessoa que talvez nem quer o seu bem, talvez quer seu mal? Talvez essa pessoa, na verdade, ela ficou com inveja de você por você ter conseguido tal coisa e tentou menosprezar sua conquista. Nossa, mas você comprou um carro, né? Ah, mas esse carro, ele gasta muita gasolina, né? Ele é muito tal coisa, tal coisa. O que eu tô querendo dizer é que muitas vezes a gente acaba dando poder para pessoas que no final nem se importam com a gente. No final só queriam apenas se mostrar, sabe? Porque elas só quiseram se mostrar. É uma questão de egoísmo, é uma questão de autoprazer, entende? Pense nisso, aquela pessoa que disse isso, ela tem autoridade para definir seu valor? Será que essa pessoa era alguém sábia, madura ou confiável? Não que se essa pessoa for isso, quer dizer que ela possa definir, ou até uma licença para definir quem você é. Mas sinceramente, essa pessoa, ela sabe o que ela tá dizendo? Ou será que é apenas um babaca que tá tentando aparecer na frente dos outros? Que apenas tá tentando se fazer de um bonzão e tentando menosprezar você só pra se sentir maior? Quem será que foi essa pessoa que disse isso pra você? Porque muitas pessoas passam anos carregando palavras de uma pessoa que ela no final nem admira de verdade. Mas só que eu tenho que dizer uma coisa. Quem você é sobreviverá ao que os outros dizem de quem você é. Mas existe uma grande diferença entre ouvir algo e definir aquilo como uma verdade. Como eu disse, quando Deus te criou, Ele te criou junto com o cofre das suas emoções. Só que tem pessoas que querem mexer no cofre das suas emoções. Por questões de prazer, por questões, sabe, tipo um circo? O circo não tem que ter uma plateia? Então, muitas vezes as pessoas querem fazer um circo, né? Querem fazer um circo, né, para que a plateia aplauda. O que eu tô querendo dizer é que muitas pessoas querem te zoar para se sentirem melhor, para sentir prazer. Sabe, pra usar você como piada. E, cara, existem muitas pessoas desse tipo. Tem gente que só mete só pra parecer engraçado no cofre das suas emoções. Ou talvez ele só mede pra te menosprezar, pra se sentir superior. E você tá entendendo? Entenda, sempre vai ter algum imbecil que vai apontar o dedo pra sua cara, te menosprezar, falar que você não consegue, sabe, tentar te jogar pra baixo só pra ele ficar mais alto. Sempre vai ter uma pessoa desse tipo. É um egoísta, sabe? Mas não existe circo sem plateia. Entenda, sempre vai ter alguém que vai te zoar, te menosprezar, falar que você é aquilo, te usar como piada. Mas sabe de uma coisa? Ao invés de você tentar fugir, porque se você tivesse que fugir de pessoas desse tipo, você teria que fazer um planeta. Planeta não, né? Você teria que fazer um foguete e ir para outro planeta. Porque essas pessoas egoístas, invejosas e tudo mais, apontam o dedo pra sua cara, fazem piada de mau gosto, sempre vão existir. Então ao invés de você tentar fugir dessas pessoas, comecem a perceber a intenção por trás da palavra dessas pessoas. Quando eu estiver tendo situações desse tipo, sabe, tenta perceber a intenção por trás das palavras dessas pessoas. Porque quando você começa a perceber a intenção por trás, fica mais fácil. Quando você percebe que a outra pessoa quer te irritar, é muito mais fácil de você não se irritar. Porque você sabe que aquela pessoa, ela quer justamente isso. Então começa a perceber a verdade por trás das palavras, a malícia que vem da língua dela.
Você não é o que as outras pessoas falam. Você não é a piada que as outras pessoas criam. Você não é o que as outras pessoas dizem de você. São apenas opiniões. São apenas pessoas babacas, entende? Presta atenção nessa cena. Uma vez eu escutei uma história lá do Ivan Maia, que ele tem um canal no YouTube, que ele contou uma vez que, se eu não me engano, posso errar um pouco nos detalhes, mas ele tinha ido num restaurante, ele tinha pegado o seu prato e tinha sentado numa mesa lá. Numa mesa não literalmente, por favor, né? Sentado numa cadeira em frente a uma mesa. Só que do outro lado da mesa tinha algumas outras pessoas. E quando sentou, a outra pessoa, uma mulher, disse mais ou menos assim: "Ah, tá vendo aí ele é o Ivan Maia, aquele que tem um canal no YouTube. Sabe, Ivan Maia, eu não gosto do seu canal. Eu acho você um grosso." E sabe o que ele disse? Ele disse: "Tudo bem." Pegou e se levantou e foi pra outra mesa. Porque os incomodados que se retirem. E tem uma outra história lá, também é uma história real, que eu acho que, eu não sei de quem era, mas era de um moço que ele tava lá numa faculdade e tinha um professor que não gostava dele. Então ele estava lá na faculdade, estava almoçando lá, até que o professor pegou e sentou do lado e disse: "Você sabia que as aves não comem junto com os porcos?" E o estudante, né? Ele respondeu: "Então, com licença, professor, porque eu vou voando." Então o que fazer? Pega o seu prato e vai para outra mesa. Que os incomodados se retirem. Se você tá num grupo onde estão te infernizando, estão te usando como piada, sabe? Você tá começando a se sentir mal, não fica perto dessas pessoas, cara. É simples. Como é que é a frase? Me diga quem tu anda, eu direi quem tu és. Não fica perto dessas pessoas se elas estão te fazendo mal. Sim, mas só que se for um amigo, uma pessoa que você confia, sabe? Uma pessoa que você gosta, você vai lá, chama essa pessoa em particular, fala o que você sente quando ela faz isso. Não fala tipo, eu quero que você pare de fazer piada. Fala assim: toda vez que você faz essa piada sobre a minha pessoa, eu me sinto assim, assim, assim. Você poderia parar com isso? Porque aí fica mais leve. Na verdade, é melhor você começar elogiando a pessoa e depois começar a falar: "Cara, eu me sinto assim quando você fala isso." Porque se essa pessoa ela realmente te ama, realmente te respeita, ela vai parar. Mas só que vamos lá. Se eu for uma situação que você não pode sair, o famoso jantar de família, como eu sempre digo, faz o seguinte: cancela mentalmente. Fala cancela. Se você não pode sair perto da pessoa, fala cancela. Não existe circo sem plateia, então, sabe? Foda-se se as pessoas estão dando risada. Não dá risada, sabe? Não participa desse circo, sabe? Se a outra pessoa fizer uma piada de mau gosto, você vai rir. Você vai dar risada de si mesmo, sabe? Você vai dar risada da pessoa que te menosprezou? Não. Não, faz o seguinte, fala cancela, sabe? Seja educado, sabe? Frente à grosseria, sendo educado. De vez em quando, corta a pessoa também, sabe? Corta o assunto na hora. Mas sabe, o que eu tô querendo dizer? Não deixe que isso mexa no copo das suas emoções. Não grite com a pessoa, não chute ela, sabe? Mantenha em paz. Porque se essa intenção da pessoa for te menosprezar, for te causar uma reação, não dá isso que ela quer, não dá. Fala cancela, fica falando cancela mentalmente, sabe? Seja educado. Muitas vezes, se você for lógico do tipo... Vamos dar um exemplo. "Ah, cara, eu acho você um frango." Não, na verdade eu não me acho um frango. Na verdade eu me acho um ser humano como qualquer outro. De vez em quando você usa a lógica, destrói também, sabe, a pessoa, né? Que ela fica tipo com preguiça de explicar. De qualquer maneira, não existe circo sem plateia. Não, como é que é? Não dá corda, sabe? Porque se um vampiro morder o seu pescoço e perceber que lá tem sangue, ele vai voltar pra morder novamente. Então, sabe? Não, você não precisa levar mágoa pra casa. Você não precisa levar isso. Deixa na porta. Entenda. Você não precisa fazer... Entenda, você não precisa ser o tapete das outras pessoas. A opinião das outras pessoas não te define e sempre vai ter alguém pra te criticar. Essa é uma verdade, sempre vai ter alguém. Se você tá em cima, eles vão te criticar. Se você tá embaixo, vão te criticar. Se você é assim ou é daquela maneira, de qualquer maneira, sempre vão te criticar. Então, se acostuma. Aprenda a ignorar a opinião das outras pessoas. Aprenda a ligar o foda-se pra opinião das outras pessoas. Entende? Vai abrir 1000 portas na sua vida. Mas só que entenda que a sua essência é em Deus, não do que as outras pessoas dizem sobre você. Cavalheiros e cavalheiras, não aceite tudo que as outras pessoas falam. Não precisa carregar essas mágoas. Simplesmente deixa na porta. E eu acho que tem uma moto ali no fundo. Sabe? Deixa na porta. Se perdoe, entende? Não vivam carregando o que as outras pessoas acham em você. Não carregue esse fardo. Porque esse fardo é fútil e inútil. Porque assim como imagina em sua alma, assim ele é. Mas só que tem muita gente que não consegue lidar com críticas. Então por isso eu fiz esse vídeo pra você. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Fique com Deus e até.